Ok, Carlos, vamos lá então. Deixa eu voltar aqui para minha tela mais uma vez. Bom, essa é a planilha de dashboard, que é a planilha que já tem algum trabalho feito de macro, de definição do sistema nela, tá? Então, ela, para mim, é o que tá ajudando mais aí. Não é a planilha que vai ser a planilha do contractor de entrada de dados, nem a planilha do recebimento de material. Basicamente, isso aqui é uma gerenciamento, mas tudo vem daqui, né? Então, a primeira questão aqui, ó, é escolher o projeto, que isso depende, vou pegar Fairfield, depende do engenheiro, depende do contractor. E deixa eu só poder enxergar aqui o que eu estou fazendo. E aqui você vê que quando eu mudei o projeto aqui, ele levou uns segundos e ele foi lá no banco de dados Oracle, foi a hora que teve a comunicação, eu passei o parâmetro do número do projeto para a query, e a query foi lá no banco de dados Oracle, recuperou os dados todos e trouxe esses dados e guardou aqui nessa aba Requirements, tá certo? Nesse caso aqui você tem os pay items que já estão instalados, os que estão em aberto, que ainda não foram instalados, né, as etapas do projeto que ainda faltam para concluir, e o número de requirements que estão ok, os que estão em aberto, ou seja, são relativos, são materiais que têm requerimentos de qualidade, de aceitação, que estão ligados a esses pay items que ainda não foram instalados, e tem 44 requerimentos de aceitação de material que estão ligados aos pay items já instalados e que esses caras aqui, eles têm algum tipo de problema e têm que ser tratados, tá? Isso tudo o cara vai enxergar aqui nessa aba aqui, né? Aqui você está vendo, olha, são várias abas diferentes para situações diferentes dos requerimentos. É o mesmo conjunto de dados, só que eles estão filtrados aqui por características diferentes. Esses caras são caras que, de alguma forma, podem parar, interromper o processo de pagamento do pay item que está sendo instalado, que já foi instalado e está aguardando pagamento. Esses aqui todos esses aqui demais são open, né? São coisas que o PI ainda não foi instalado, ou seja, a quantidade instalada é zero, tá? E aí tem alguns critérios para separar eles aqui, para orientar o engenheiro que está gerenciando o processo. Esses aqui requerem documentação, esses requerem teste, esses são pré-aprovados, mas precisam de um formulário. Esses também são pré-aprovados para alguns fornecedores, até não tem nenhum aqui no caso. Esses são pequenas quantidades que pode ser liberadas, né? Tem só um formulário que ele tem que assinar para liberar isso. Esses também são pequenas quantidades, são outros critérios, mas também pequena quantidade. Aqui são todos os que ainda estão em aberto, ou seja, todas essas tabs aqui apareceriam aqui. E aqui são todos os que já estão ok, que já foram tratados e que agora já não requerem mais nenhuma ação imediata. Tá? Só voltando. Então, essa é a organização aqui dos filtros. Nota que esses dados vêm todos do banco de dados, essas colunas todas, né, que é o PI tem a descrição, o número do contrato, a linha do contrato que faz referência, o número do material, descrição do material. E aqui você tem dois campos que não vêm da base de dados. Esses dois, eu tenho aí na macro duas rotinas, aliás, uma rotina para definir esses dois campos, né? Que é uma rotina chamada set remark.
Essa rotina ela tem uma business rule em função dos outros dados que estão aqui para frente, da quantidade instalada, da quantidade de OK, desses dois flags aqui de checagem do sistema, ele define qual é a ação que é requerida para aquele ação que é necessária para aquele requerimento lá, né? Ou seja, essa linha de aceitação de material precisa que o cara emita esse formulário TA555 aqui para liberar. Esse aqui não tem documentação nenhuma, ainda precisa da documentação. Esse aqui também é pequena quantidade. Na verdade, aqui tem pouca coisa. Esse projeto já está no final, né? Dependendo da situação, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse cara aqui, ele é um material que ele precisa emitir um outro formulário, porque ele está dentro dessa categoria aqui, né? Esses materiais são materiais de pequena quantidade também, ele tem que emitir um formulário para liberar. Esse aqui não tem nada. Então, assim, esse campo, primeiro vem os dados, depois calcula ou aplica o business rule para definir qual é o status desse requirement. Em função do status, você vai ter uma ação que vai ter que ser tomada. Por exemplo, nesse caso aqui, tá faltando um botão aqui, na verdade. Nesse caso aqui, eu teria que ter um botão aqui para dizer, olha, eu vou emitir um TA555. Então, está aqui, eu venho e emito o meu TA555. Eu preciso de uma informação aqui de quantidade. Ele vai lá e informa a quantidade, né? Uma vez que está informado a quantidade, ele gera um e-mail. Hoje em dia, gera um e-mail para o laboratório dizendo, olha, esse projeto, esse material aqui está sendo liberado porque a quantidade é muito pequena e não tem necessidade de aprovação, né? O ideal é que isso aí fosse direto para o sistema RP deles e atualizasse o dado lá no sistema de tal maneira que ficasse OK, né? Hoje em dia, como não tem essa ligação, o máximo que eu faço é gerar esse e-mail aqui e vai para o laboratório, o cara lá do laboratório vai pegar esses dados e vai digitar essa meleca na mão, né, para dentro do sistema. Então, assim, é um mundo de trabalho burocrático para fazer um negócio que o sistema tem condição de fazer sozinho, tá? Quer dizer, a primeira coisa que acontece é que os caras recebem um documento, por exemplo, uma certificação. Vou pegar um caso aqui, ó, tá vendo? Ó, esse documento aqui, ele precisa de um certificado. Aí o fornecedor tem que mandar um certificado, aí manda para o laboratório vai lá e digita esse certificado. Esse certificado, em vez do laboratório digitar, o ideal é que aparecesse para o fornecedor essa lista aqui, ele sabe, opa, eu tenho que cadastrar uma certificação aqui. Aí ele clica aqui e já vai direto para a tela de certificação, aí ele preenche lá os campos e tal, e o troço volta para o sistema e está tudo certo. Então ele sabe na hora se a certificação dele está OK ou não, né? Então basicamente é isso aí, né? Deixa eu ver como é que ficou aqui a gravação.